O Brasil já perdeu a nota de grau de investimento em 2015 e poderia ser rebaixado novamente. Como isso impacta os seus investimentos? É disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, roda a vinheta. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do UpLab Macro Trends. Eu sou o Abdum e hoje a gente vai falar de algumas coisas, tanto aqui do Brasil quanto dos mercados globais, que são importantes de você ter em mente e você entender como isso pode impactar os investimentos. Vamos aqui começar? Eu queria aqui começar falando um pouco de Estados Unidos. Vamos dar uma olhada aqui numas questões relacionadas ao governo, government. Quando a gente olha aqui, a dívida do governo com relação ao PIB, a gente vê que realmente está em nível recorde. Quer ver? Dá uma olhada nisso. Olha só como a dívida veio crescendo, principalmente depois da crise de 2008 e hoje já está aí em nível recorde. E a gente tem outra coisa aqui que é interessante de você ver, que é os gastos do governo com relação ao PIB. Dá uma olhada nisso aqui, desde 2010, você vê que aqui era o período pós-crise de 2008, e aí eles foram reduzindo, né, esses gastos, né? Só que olha só o que aconteceu em 2020, né? Foi uma porrada superior a qualquer outra que a gente vinha vendo aqui vamos dizer, no médio para curto prazo, né? Curto para médio prazo. Então isso é interessante da gente ver como os governos estão se comportando. Inclusive, se a gente der uma olhada aqui na questão de dinheiro, dá uma olhada aqui no M1 dos Estados Unidos. Olha, isso aqui foi em janeiro de 2021. E olha só a porrada que foi logo depois. Detalhe, tá? Se você olhar nos últimos 10 anos, olha só, em 2020 já tinha sido uma grande porrada. É que tá completamente ofuscado pelo que aconteceu agora mais recentemente, mas já tinha sido uma alta considerável. Deixa eu ver se a gente voltar um pouco mais atrás. Daqui você vê que já tinha um crescimento absurdo do M1. Só que o que aconteceu agora recentemente, esse ano, é sem precedentes. Então, assim, eu vou voltar, dá uma olhada nisso. Então, acho que, assim, fevereiro de 2021, isso já diz muito sobre o que está sendo feito em relação à expansão monetária, né? Porque M1 é o dinheiro em circulação, os depósitos à vista. Então, assim, é um aumento exponencial, realmente, e por isso que as expectativas de inflação continuam altas nos Estados Unidos, né? E se a gente, inclusive, der uma olhada aqui na Central Bank Balance Sheet, que é dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é o balanço do Banco Central americano. Olha como ele continua subindo, ele já estava num nível absurdo. E só continua subindo, quase 8 trilhões, então é uma coisa difícil de imaginar. Em algum momento eu imagino que isso vai ter que parar, a gente só não sabe quando, né? Mas em algum momento isso vai ter que parar. E é interessante você dar uma olhada aqui na Ripple Rate, que é a taxa de overnight. Eu não sei se vocês lembram, mas lá em 2019, perto de setembro, a gente teve uma crise de liquidez no sistema, no sistema interbancário, que fez com que essa taxa disparasse, né? Ou seja, tinha uma falta de liquidez. Aqui é exatamente o contrário, tem um excesso de liquidez, que começou justamente quando eles começaram esse programa gigantesco de injetar dinheiro no sistema, né? Então, acho que isso mostra o efeito que está tendo aí essa injeção de liquidez, tanto que a gente vê as bolsas aí sempre fazendo nova máxima e um monte de especulação e coisas que não fazem tanto sentido, né? O otimismo econômico, as pessoas estão otimistas. Se a gente olhar, óbvio que tinha tido uma queda aqui em 2020, mas o nível de otimismo econômico já está beirando aí níveis de 2019, por aí. Então é interessante a gente dar uma olhada nisso. Outra coisa também é a parte de consumer saving, ou seja, a galera está economizando dinheiro, personal savings. Household savings, você vê que quando teve o lockdown, obviamente as pessoas pararam de gastar, aí começaram a consumir de novo conforme as economias foram abrindo, aí teve um pico e já tá caindo de novo. Ou seja,
as pessoas estão voltando a economizar menos, o que ainda é uma economia maior do que historicamente olhando aqui, mas mesmo assim os gastos estão aumentando aí, por isso também que tem uma expectativa maior de retomada econômica. E se a gente olhar aqui, Consumer Confidence, ou seja, o sentimento do consumidor, isso se traduz aqui, você vê que estava bem baixo em abril de 2020 e agora já está com uma confiança alta, isso nos Estados Unidos, né? Se a gente olhar também no nível histórico, olha como teve uma queda brutal durante a pandemia, mas você vê que já está numa tendência de alta, a confiança do consumidor está aumentando novamente. E agora vamos dar uma olhada no Brasil. No Brasil, o que eu queria mostrar aqui principalmente é food inflation, ou seja, inflação de alimentos, porque isso é uma coisa que está afetando todo mundo aqui. Olha só a alta que teve desde o meio do ano passado para cá. E se a gente voltar 5 anos ou até 10 anos, dá uma olhada nisso. A inflação de alimentos está num nível superior ao que estava aqui quando a gente teve a recessão no Brasil, ou seja, esse período de 2014, 15 e tal. Olha só como estava a inflação aqui está maior, está no nível mais alto, ou seja, é preocupante porque isso é uma coisa que as pessoas não conseguem viver sem, né? Comida é imprescindível e o poder de compra da moeda está cada vez mais dilapidado, ou seja, a moeda está comprando cada vez menos comida, o que é um problema, principalmente para as classes mais baixas. Outra coisa que eu quero mostrar aqui é business confidence, ou seja, a confiança dos negócios, né, das empresas aqui no Brasil. Obviamente, durante a pandemia estava bem baixa, mas olha só o que aconteceu. Começou a aumentar conforme a gente imaginava que talvez a crise fosse, né, se encerrar em 2020. Então você vê que aqui já tinha aumentado bastante a confiança dos negócios, e aí, conforme a gente viu que em 2021 os casos começaram a aumentar, a questão no Brasil começou a ficar pior, aí voltaram com a onda de restrições, de lockdown, essas coisas, foi caindo novamente. Então, vamos ver como isso evolui, mas isso não é bom, né? Quando as empresas estão não tão confiantes, e também teve toda a questão política que a gente viu, então intervenções na Petrobras, a questão das anulações das condenações do Lula, tudo isso de certa forma impacta o cenário e a confiança dos negócios, né? Vamos ver como isso evolui também. Aqui olhando a parte de consumidor, dá uma olhada também na parte de expectativa de melhora econômica. Segue mais ou menos a mesma linha da confiança dos negócios. Então, lá para o fim, metade para o fim de 2020, as pessoas estavam mais confiantes de que ia ter uma melhora, só que aí, como as coisas no Brasil acabaram desandando e teve a questão da vacina também, que, poxa, não está dando certo, então tem as restrições de lockdown e tudo isso, foi caindo também. Então as pessoas estão menos confiantes numa melhora econômica aqui no Brasil. E aqui um dado que eu queria mostrar que eu acho pertinente é a questão da dívida das famílias brasileiras com relação ao PIB. E a gente vê que de uns tempos para cá começou a ter uma grande crescente nesse número, inclusive, olha só aqui no período pós-pandemia, ou seja, a dívida das famílias aumentando. Isso é um problema. Muito disso tem a ver com a taxa de juros historicamente baixa, mas como a gente já viu agora que o Banco Central do Brasil está comprometido a começar a subir a taxa de juros para recolocar ela no lugar, isso pode ser um problema para essas pessoas aqui que estavam se endividando bastante, porque não vai mais dar para ficar se endividando a taxas super baixas. Então vamos ver também, isso é importante a gente monitorar. Outra coisa que eu queria mostrar aqui para vocês era a avaliação de crédito do Brasil perante as agências de avaliação. Então, as agências de rating, né? A Moody's, S&P, etc. E não está muito legal, né? Negativo, como a gente pode ver aqui. A Fitch deu BB-, negativo. E pode ser que a gente tenha mais um downgrade aí, vamos ver, porque as contas públicas, tudo isso, o risco fiscal, tudo isso que a gente já vem falando, compromete muito essa situação do Brasil, e a gente vê que a dívida do Brasil, como eu já falei, já passou de 100% do PIB. Isso não é bom, então isso foi em maio de 2020. Vamos ver como que vai ser a próxima avaliação, mas pode ser que a gente tem que se preparar para que não tenha uma grande melhora aqui nessa nota, né? Pode ser até que tenha uma piora, vamos ver, porque o Brasil está numa situação realmente delicada.
Eu queria aproveitar agora para mostrar um pouquinho o OpLab, porque essa ferramenta está sensacional, cada vez melhor. Eu queria mostrar aqui a nossa nova tela de rankings, que está sensacional, a galera está adorando. Você vê aqui a gente está na perspectiva técnica, né? E muita gente tem usado aqui a perspectiva técnica, principalmente para dar uma olhada aqui nas maiores tendências de alta, maiores tendências de baixa. Então tem gente que conseguiu pegar movimentos interessantes aqui na Lupatec, por exemplo. Inclusive eu vou deixar um vídeo aqui para você dar uma olhada, a gente já falou sobre isso. E também tem outras empresas aí que a galera tá de olho e tá conseguindo montar umas boas posições. Então essas telas são legais porque elas te dão uma visão a mais do que você no que você precisa. Ó, volatilidade implícita, correlações com o Ibov, maiores e menores. Aqui na parte fundamentalista também está sensacional, você consegue ver empresas aí que estão com uma boa rentabilidade ou que se encaixam na Magic Formula do Joey Greenblatt, ou aqui empresas com menores PLs, enfim, está sensacional e o OpLab está realmente mudando a forma como as pessoas enxergam o mercado. Inclusive o OpLab está dando 30 dias grátis para você testar essa ferramenta, tá sensacional. E você vai ver, você vai ter todas as informações necessárias consolidadas lá para você de um jeito fácil, simples e intuitivo para você poder usar. E a última coisa que eu queria mostrar aqui para vocês era o Fear and Greed Index, ou seja, o índice do medo e da ganância, porque ó, ele está em 81 dessa vez. Da última vez que a gente fez o vídeo, acho que ele estava em 58. Então é um pulo, né? E mostra aí que os mercados podem estar em euforia. Aqui depois vocês podem dar uma olhada aqui sobre como que eles calculam esse índice aqui, mas é interessante monitorar, porque 81 é um nível bastante alto com relação ao que estava uma semana atrás, ou seja, foi um pulo quase daqui até aqui. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, que assim você não perde os próximos conteúdos. Inclusive, vou deixar aqui no final do vídeo 2 outros vídeos para você dar uma olhada no que a gente posta aqui no canal, que tá sensacional. E não deixa de se inscrever e conhecer o OpLab. Eu vou deixar os links aqui na descrição, beleza? Até a próxima!